Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Masta Talks, o programa que foi desenvolvido para poder a gente transbordar na vida de todas as pessoas de Patrocínio e região, inicialmente começando por aqui, né? Meu nome é João Marcos e eu tenho o prazer hoje de receber um convidado especial, Pedro Henrique Nunes. Ele é engenheiro civil, sócio proprietário da NPS Infraestruturas. Pedro tem mais de 12 anos de experiência em loteamentos e infraestruturas, além de consultorias, prestação de serviço de terraplanagem, aterro e desaterro. Hoje nós vamos discutir sobre o futuro, vamos discutir sobre o futuro e o cenário do mercado imobiliário e da construção civil, tanto em Patrocínio quanto na região. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao Masta Talks. Obrigado pelo convite aí, né? Acho que a gente tem muito a conversar aí, poder transbordar, né, com outras pessoas. As vivências que a gente teve, às vezes esses 12 anos aí pode parecer muito, mas a cada dia que a gente trabalha e tem uma dificuldade a mais no dia, a gente vê que está só começando, né? E essa vasta experiência sua aí, esses 12 anos de vivência na prática, né? Isso trouxe uma visão diferenciada. Então, acho que a gente pode, juntos, né? Eu também, que tenho a Masta Construtora aí, estou no setor mais de construção civil, de fato, na parte residencial, né? Fazendo casas, prédios e tudo mais. Acho que a gente junto, falar do loteamento, que é a matéria-prima para a gente fazer a casa, acho que a gente vai conseguir enxergar bastante coisa do mercado imobiliário como um todo aqui hoje. Claro. Vamos começar falando, pessoal, aqui um pouquinho mais sobre o loteamento. Como que foi, primeiro, a sua experiência? Acho que a gente pode começar desde lá atrás, da sua formação, esses 12 anos de experiência, como que foi isso? E depois a gente vem trazendo para o loteamento, o pessoal entendendo o que é um pouco disso aí. Sim, isso é interessante porque, voltando lá em 2010, quando eu estava escolhendo aí qual curso que eu iria tá fazendo, né, qual curso superior eu iria fazer, e eu tinha algumas opções, né? Então, eu estava um pouco focado em agronomia e engenharia civil, né? Porém, naquela época de 2010, né, o país com muita obra pública, muita coisa, eu vendo assim, muito engenheiro ficando milionário, né? Às vezes até mais do que médico, né? Já que era um tipo de curso também que todo mundo tinha vontade de fazer, e na minha turma, enfim, né? Mas eu decidi escolher a engenharia civil. Você fez uma boa escolha, né? Eu fui olhar isso aí na época, eu não tive maturidade suficiente. Eu escolhi medicina veterinária, não sei se você sabe. Não eu sabia. Formei medicina veterinária, formei assim, né? Na metade do curso eu abandonei, mas eu terminei para honrar minha família, para poder guardar o diploma. Guardei o diploma, entreguei o que a faculdade queria. Ela queria nota e presença. Eu dei para ela. Aí o TCC. Nota eu colava, presença eu ia só para fazer a presença e o TCC eu paguei. Então isso aqui não é para transbordar, não. Não, mas vai. Qual que é a regra do jogo da faculdade? Não é nota e presença? Né? Eu formei. E aí eu já comecei a trabalhar, comecei com gado. Na época eu comecei com gado, era o único mundo que eu vivia. Mas logo em seguida que as coisas foram acontecendo, eu gosto muito de falar que na minha vida eu não tenho medo de mudança de rota. Sim. Então quando eu vejo que eu não estou indo no caminho que vai chegar naquela visão de futuro, eu não tenho medo de mudar a rota. E aí eu caí no mundo da construção civil exatamente pela fala que você falou. Eu enxerguei o potencial de criar uma empresa que seria multimilionária. Sim. E que me traria a vida dos sonhos que eu imaginava, né? Claro, e foi isso que eu enxerguei na engenharia. Né? E é uma das coisas que eu venho caminhando e tentando entender melhor esse jogo aí do mercado. Né? E o que eu vejo da engenharia? Você não tem uma escala para ela. Se você conseguir chegar no exponencial, você vai crescer exponencialmente. Se você não conseguir chegar nesse exponencial e quiser crescer a passos pequenos, tudo bem também. Né? Então, a engenharia civil ela proporciona isso para a gente. Né? Então, foi uma das condicionantes que eu vi ali, que na engenharia eu iria ter uma capacidade boa de fazer isso, né? E seguir nela, né? Estou de formado aí, eu tenho 10 anos já, mas de mexendo com loteamento, 12, 13 anos, trabalhando nesse tipo de mercado. Né? E como que eu entrei nesse mercado de loteamento e de infraestrutura urbana? Né? O que eu senti? Né? Eu vi que principalmente já na época de faculdade, tudo que eu entrei nesse tipo de mercado, os meus outros colegas todos iam para o mais fácil. Né? Que é construir casa, né? Construir prédio, projetinho arquitetônico. Na época, dentro da faculdade, vocês achavam mais fácil ir para a parte de casa, prédio, do que para o loteamento? Do que para o loteamento. Por quê? Para a visão, às vezes, de quem está assistindo, que está na faculdade, ou que tem essa visão... Porque se a gente for pegar... Eu hoje, que eu tenho a construtora... Cara, eu acho loteamento fácil demais. Porque
você tá louco. Nível de responsabilidade técnica, um monte de coisa, eu vejo como muito mais simples, né? Sim. Então, mas é o muito mais simples, mas quando a gente pega em questão, que é o que a gente vai estar conversando aqui, na questão dos valores que a gente tem que ter de capital para conseguir girar o negócio, é muito diferente do que uma casa. Mas assim, quando eu estava na faculdade, qual que era o pensamento meu e de toda a galera ali? A gente não estava pensando em ser empreendedor naquela época, né? A gente estava pensando só em arrumar um trabalho para conseguir fazer alguma coisa na faculdade. Seria ou depois da faculdade, o seu realmente o começo. E você pensando assim, em vender um projeto ali de uma casa na época por R$3.000, R$5.000, já era assim, muita coisa. 5 projetos desses, estava fazendo 15 pau no mês. Era muita coisa, né, pra gente. Então, tipo assim, e se fosse para fazer alguma casa, começar a construir, era um capital menor, R$50.000, R$60.000, né? Então fazia mais sentido pra gente aquilo ali na nossa época, né? Só que por que eu enxerguei no loteamento um tipo de mercado dentro da engenharia interessante? Porque, assim, eu via que não tinha tantos profissionais que faziam esse mesmo tipo de serviço. Né? A parte de infraestrutura, de projetos, de acompanhamento de obra. Que no caso seria ainda assim o CLT ali, o CLT, ou autônomo, não sendo loteador. E aí eu tive assim, uma grande oportunidade de entrar numa empresa interessante aqui na cidade, né? Que é a Soma Empreendimentos, né? do Flávio. Então, assim, parceirão nosso aí. Parceiro de todo mundo aí, né? Me ensinou muito, aprendi muito do que eu sei lá. Então, até no dia que eu fui fazer a entrevista de emprego lá, né? Antes eu já trabalhava na padaria da minha mãe e tal, eu sempre trabalhei. E quase que eu não consegui ir lá. Né? Então eu verifiquei assim, se eu não tivesse conseguido ir lá, hoje a minha vida seria totalmente diferente. Talvez era né? mais um projetista, talvez. Isso, pelas oportunidades. Né? Então eu entrei nessa empresa e lá realmente eu entendi o mundo do empreendimento, né? E fiquei lá por 8, 10 anos, mais ou menos, 8 anos no CLT, né? E depois eu mudei um pouco e agora eu estou na carreira solo, tem por volta de 1 ano e pouco, né? Que eu estou carreira solo. E entendi muito bem como que funciona essa parte dos empreendimentos e loteamentos. Então, lá na faculdade, né, eu já mudei o meu raciocínio, a minha rota, né, para essa parte de loteamentos e infraestruturas. Meio que por acaso, foi porque foi um emprego que você arrumou ali, então. Tipo assim, eu via que todo mundo estava fazendo projeto arquitetônico ali, algo mais voltado para construção normal, assim, né? Tive a oportunidade do emprego. E ali eu mudei a rota totalmente e não foi exponencial, mas foi um crescimento. Mas por uma oportunidade de emprego, então. Por causa de uma oportunidade da vida. Né? Eu gosto de falar muito o seguinte, que eu concordo com o CLT apenas em duas situações. Ou você está ganhando muito dinheiro na CLT ali, e enquanto você está ganhando muito dinheiro, você vai estudando por fora para depois você construir alguma coisa para você, ou se você estiver aprendendo demais. E eu conheço o Pedro já tem algum tempo e eu sei que o Pedro, ele ganhou bem, no começo às vezes nem sempre, mas ganhou bem e aprendeu demais. Portanto, que depois desse período aí, hoje o Pedro, para mim, já é uma referência nesse mundo aí. Ele já tem começado a fazer os próprios empreendimentos, ele já está, além de prestar consultorias, prestação de serviço, ele já está fazendo os próprios empreendimentos, que a gente pode depois entrar um pouquinho como é que joga um pouquinho desse jogo para a pessoa sentir o gostinho, como é que é o loteamento. Mas nessa questão, você ter trabalhado para o Flávio foi uma escola. Claro. Então aquilo ali foi uma escola que você estava sendo pago, você estava aprendendo, e igual você comentou, se você não tivesse passado por isso, talvez você não estava onde você está hoje. Não, com certeza. Lógico que a gente tem que ser muito intencional o tempo inteiro. Não dá também para você ficar à mercê ali num emprego, achando que aquilo ali é para sempre. Aí é onde eu te pergunto, o que você fez lá dentro que se destacou tanto e que você chegou onde você chegou hoje? Por que você entrou lá dentro como um CLT que conseguiu um emprego meio que sem querer, e por que você saiu dono de uma empresa de loteamento concorrente com a dele? Se a gente for parar a pensar, e ainda mantendo a amizade. Me conta como é que foi esse perfil. Então, me conta aí. Como que você saiu de um CLT que entrou meio que sem querer numa empresa, porque foi a oportunidade que você achou, e depois de um determinado tempo você saiu como concorrente da mesma empresa e ainda mantendo a amizade? É interessante que na época que eu entrei, né, entramos em 2. Né? Tinha uma outra pessoa que era até um cargo superior ao meu, porque ele estava mais à frente na faculdade. E eu entrei realmente assim, como o estagiário do estagiário, de ter que, às vezes, buscar o pneu para trocar na máquina, enfim. Né? Então, isso também é parte da resposta que você me perguntou. Porque eu consegui agregar todas as partes desse processo. Né? Então, assim, o que eu fiz lá dentro que realmente mudou?
né, a concepção, tanto do patrão quanto das outras pessoas que estavam próximas ali, que eu fui abrindo mais portas, né? Realmente é tratar do serviço como se a empresa fosse minha. Né? Entender que aquelas pessoas que estavam subordinadas a mim era como se realmente eu fosse o patrão ali, né? De forma direta mesmo. De forma direta. Então, assim, até nas dificuldades que a gente tem hoje em dia, o que eu acredito assim? Principal de tudo, falta de mão de obra, né? Que todo mundo fala em qualquer tipo de mercado hoje no país, você falta mão de obra. Principalmente na engenharia civil aí, parte de pedreiro, tá tendo até os memes aí, né? Falando que o engenheiro faz fila, pedreiro você tá tendo que mandar buscar, né? Hoje tem pedreiro que ganha mais do que engenheiro, né? Com certeza, né? Então, tipo assim, e como que eu consegui ir aglutinando essas pessoas melhores na minha equipe e tudo? E até uma das dificuldades, além da mão de obra escassa, né? É quando você olha para o líder, muitas das vezes, o que é óbvio para ele, não é óbvio para o colaborador. Então, qual que é a diferença de hoje, além de vários tipos de diferenças, né, de um bom líder para um líder mais ou menos ou ruim, é aquele que consegue mostrar que o que é óbvio para ele, fazer o seu colaborador entender aquilo que pode ser óbvio para o seu colaborador também. Que no caso você fala na hora de delegar uma função. Delegar a função, você tem que você tem que mostrar o que é, explicar, perguntar se entendeu, fazer acompanhamento. Então, realmente, e isso às vezes pra gente busca ali um copo de água. Aí o cara vai e traz o copo de plástico com água quente. Isso, cara, tipo... Então, às vezes é óbvio pra gente, mas não é óbvio pra pessoa. É o subir pra cima e o descer pra baixo. Isso é extremamente importante hoje em dia. Deixar bem claro mesmo. Bem claro mesmo. Então, foi isso, né? Comecei pequeno, fui crescendo, abrindo portas mesmo dentro da empresa, prestando serviço para outras pessoas, mudei de CLT, aprendi tudo que eu precisava ali, montei meu CNPJ, já fui identificando serviços que às vezes a Soma não produzia, para eu ter uma oportunidade no mercado também, e hoje eu estou carreira solo. Mesmo dentro da Soma, você já estava prestando algum tipo de serviço por fora que não estava concorrendo diretamente até então. Não corria diretamente. E como que foi essa transição para você... Aí começou a concorrer. Você virar concorrente ali. Como foi? Aí começou a concorrer. Né? Infelizmente, não são só rosas. Não, infelizmente, eu acho, né? Porque processo, a relação de vocês se mantém respeitosa, vocês têm amizade. A gente tem alguns negócios juntos e tal. O mercado ele é soberano, né? Então, assim, ele é muito amplo também. Então, eu gosto da concorrência. A concorrência faz o produto ser melhor a cada dia. Claro, com certeza. Então, aí quando começou a ter muitas interferências, né, de tipos de negócio e tudo, e às vezes, assim, começar a eu enxergar que estava me segurando um pouco, né, aí eu percebi que era o momento de tá saindo, né, e fazendo o meu próprio roteiro ali, né. E a partir daí, por volta de 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu comecei carreira solo mesmo e estou até então mexendo. E até depois que eu comecei a carreira solo, que eu estava focado em loteamento, né, hoje já tem outros tipos de infraestruturas que estão fazendo muito sentido, que é a parte de infraestrutura rural também. Fazer poço, piscina, né? Não, que a gente chama do reservatório off-stream, tem irrigação, assim, infraestrutura da fazenda mesmo. Onde terraplanagem para terreiro de café. Isso, onde locar essas estruturas, né? Porque a parte rural, ela não tem uma prefeitura que vai aprovar os projetos, né? Então, esses dias você falou que o pessoal, você teve que consertar... Esse dia ele estava comentando que ele teve que consertar um piscinão que o cara fez debaixo da rede de energia e não podia. E não podia, né? Então, assim, como não tem um órgão, assim, claro... Regulamentador, né? Regulamentador que vê todos os defeitos, o início, né? Então, tipo assim, isso eu tô vendo um nicho de mercado... Fazenda fala assim, você faz, depois eles vêm dando que você ficou errado. Então, não existe, tipo, para quem que eu mando o projeto? Né? O nome já diz, né? Fazendo, né? Fazendo. Vai sempre, fazendo aí. Né? Então, essa é mais ou menos a minha história aí, do que a gente começou, né? De onde a gente veio. Não tive a ajuda de pai, de mãe, né? Na verdade, assim, nunca tive nenhum aporte, né, de fora. Tudo do próprio braço mesmo, e estamos seguindo aí agora. É isso aí. Vamos falar, pessoal, um pouquinho aqui. Como que funciona o processo de um loteamento? Do início até o final ali de forma rápida, depois a gente começa abrangendo aqueles outros temas que a gente trocou ideia, que vai ser bem legal. Certo. Bom, então, o loteamento, o início de tudo,
é a gente conseguir uma boa área, né? A escolha de uma boa área. Mas isso está muito relativo. Não tem uma receita de bolo do que seria uma boa área, né? Então, dentro desse estudo de mercado inicial, se você for fazer um condomínio, às vezes naquela região não tem um condomínio que tenha lotes totalmente irregulares, com desníveis muito grandes. Então, às vezes, isso aí é um nicho que você poderia estar fazendo um tipo de negócio, Na um verdade, tipo de empreendimento. eu gosto de falar que a gente consegue criar demanda. Sim. Então, por exemplo, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado com a criação de demanda e se você também não concordar, você pode falar. Existem zonas na cidade, então a gente tem que entender já o perfil daquela região, apesar que dependendo do tamanho do projeto a gente consegue mudar o perfil de uma região. Sim. Um exemplo claro em Uberlândia, que quem conhece aqui entende, que era ali o Shopping Park de Uberlândia, que era considerado uma zona muito ruim, hoje é uma das melhores áreas de Uberlândia, que é a Zona Sul. A expansão Uma da cidade expansão está para lá. gigante. Né? Então, tipo assim, onde era considerado ruim, melhorou. Então, lógico, vai depender. Então, dependendo do tamanho do seu projeto, você também não pode arriscar. Se for um projeto pequeno, você tem que ir de acordo com a demanda local já. E outro ponto é, por exemplo, cara, vou lançar um negócio a 3 km da cidade. Existe demanda? Não, mas você consegue criar demanda. Você vai fazer uma chácara, você vai fazer um negócio diferente. Cara, então assim, no mundo de loteamento, se a gente souber trabalhar o storytelling, ter uma narrativa, cara, eu brinco que a gente vende qualquer coisa. Vende qualquer coisa. Depende um pouco do mercado da cidade, claro, né? Dessa escolha, né? Do que você vai fazer, mas a criação... Não dá para fazer um Alphaville ali na Serra do Salitre, né? A escolha da sua história é muito importante. Então, assim, ó, acho que na vida, né? O caminho, né? Ele é muito mais importante do que o resultado final, né? O loteamento é um pouco diferente disso, porque assim, o caminho é importante, né? E o final também é extremamente, porque a pessoa vai começar a morar ali, a história dela vai se formar dentro daquele pedaço de terra que foi você que fez, né? Então, uma frase que eu falo muito é que quando a gente escutava quando criança, né? Nossa, quando eu passava isso aqui era tudo mato, né? E o nosso serviço é justamente isso, né? Transformar o mato ali em um loteamento que aquilo ali vai virar a história da família, a história da pessoa sempre. Você pode criar seu slogan depois em cima disso aí, vai ficar legal. NPS Infraestrutura, antes era tudo mato, né? É isso aí. Boa. Já tem, ó. Então vamos lá, como que é o início até o final, sem muita burocracia, mas enfim, só para a pessoa entender o passo a passo ali. Escolha da área, regularização dessa área, né? E a gente pode entrar em um segundo tópico nesse daí, que dentro da escolha da área e do negócio em si tem duas vertentes, ou a compra da área ou a parceria, né? Que depois, se quiser, a gente pode falar um pouco mais. Mas, enfim, escolheu a área, parceria ou a compra, beleza, passou essa etapa, regularização dela. Regularizou, porque às vezes tem que fazer um gel, tem que fazer uma retificação de área, tem algum... Descaracterizar de como área rural no INCRA para urbano. Mas ainda não está na hora de descaracterizar. Ainda estamos no... Não, a gente está criando um negócio. Não, entendi. Né? Então, escolheu a área, parceria, compra, beleza. Regularizou como rural. Cria-se uma empresa. Regularização como rural. Isso. Entendi. Depois que regularizou como rural, cria a empresa, um CNPJ. Né? Nasce o CNPJ, faz a incorporação dessa área dentro desse CNPJ. Ainda como rural aqui? Ainda como rural. Porque aí, tecnicamente, e questão assim, financeira também, se torna mais barato. Entendi. Você integralizar a como área rural. como rural. Depois disso, assim, concomitante a isso, você já pode fazer os estudos topográficos, né? As primeiras análises de projeto. Você precisa disso para você fechar o negócio, na verdade. Né? Você poder ter também o tamanho, noção e fazer o orçamento do tamanho do empreendimento. Do empreendimento, né? E após isso, né, após esses projetos iniciais, a empresa criada, aí pode-se começar a aprovação na prefeitura. Né? Na prefeitura e nas autarquias, Copasa, CEMIG, da EPA, que é o que vai tomar conta assim, tanto da parte urbanística, água, esgoto, drenagem, terraplenagem, pavimentação, os projetos todos complementares. Né? Aprovou, depois da aprovação, a gente tem o registro. Né, no registro em cartório. Né? Dentro dessa aprovação também tem toda a parte ambiental, né, que tem que ser feita. Né? Registro no cartório de imóveis. Né? Depois desse registro, aí já é pensar na venda, né? Na estratégia de venda. E depois disso tudo, a gente tem a melhor parte, né? Que é o loteamento se transformar num banco.
E aí, na verdade, depois da incorporação tem a execução, né? Isso. A parte de obra em si ali, onde vai fazer asfalto, vai fazer energia. Toda a infraestrutura. Entendi. E a criação da carteira. Então vamos, acho que essa parte aqui é a cereja do bolo aqui hoje, né? Então vamos começar a entrar. Primeiro é o seguinte, o jogo dos tubarões hoje, dos caras muito grandes, das grandes indústrias, das pessoas realmente muito grandes. Qual que é o jogo do cara? O cara tá comprando em tonelada e tá vendendo em ml, em miligrama ali, ó. Então o cara tá comprando tonelada, vendendo em miligrama. O jogo do loteamento é comprar a terra em alqueire ou hectare e vender por metro quadrado. Isso. Então esse é o jogo do loteamento. Então você vai comprar uma área muito grande, que ela tem um valor agregado como rural muito baixo. Às vezes, por mais, se você for falar com o fazendeiro, o loteador paga caro na terra. O produtor rural fala assim, cara, como que essa terra vale isso tudo? Isso. Porque o produtor rural que está colhendo soja, o cara está colhendo soja por... a precificação da terra para o cara da soja é diferente. O loteador ele já está vendo aquilo ali como metro quadrado. É um dos grandes problemas da área rural, né? Porque a área rural, quando você pega o que a pessoa tem de capital parado ali, uma fazenda de 10, 20, 30, 50 milhões... ela não produz, ela não dá 50 milhões, não dá os 500 mil por mês, não. 1% aí. Não, né? nem o 0,5% do imobiliário, né? Isso, nem o 0,5% do imobiliário. Então, quando você pega essas grandes fazendas e faz um custo aí, financeiro, né, é difícil de alguma fazenda conseguir chegar num patamar interessante. Ela né? tem que entrar para uma parte de indústria, alguma coisa do tipo, e que mesmo assim, se a gente for fazer conta, ainda não é isso ainda a conta. E o loteamento é totalmente diferente disso. Realmente é o que você falou. É vender o metro quadrado. É colocar aquela terra ali para valorizar e trabalhar para você. Né? Então, realmente, essa é a oportunidade do negócio. Né? É comprar barato ou fazer uma parceria interessante para você vender no metro quadrado capitalizado. E o jogo da incorporação que a gente gosta de fazer, que é a permuta da área, eu acho que é aí que começa o negócio a ficar interessante. Então, o Pedro tem 12 anos de experiência. Então, hoje, na hora de sentar com o dono de uma área para negociar, ele tem estrutura, ele tem estratégia para conversar. E, na maioria das vezes, você consegue fazer uma parceria onde você não precisa desembolsar nenhum real para a compra da área. Isso. Então, a gente consegue fazer a parceria da compra da área, você vai permutar ela em unidades que vão ser entregues depois do empreendimento pronto. Ou pode ser a permuta financeira também, que você vai pagar percentual dos recebíveis que você tiver ali daquele empreendimento, mas o jogo aqui é você não desembolsar nada e no jogo do loteamento, dependendo da estratégia, a gente consegue fazer um loteamento 100% sem colocar dinheiro. Não é simples, mas consegue. Vai depender de uma área melhor, enfim, mas a gente consegue. Você permuta a área, permuta infraestrutura, permuta tudo, até projeto você consegue permutar, cara. E aí no final das contas você só eu brinco que o jogo eu gosto de falar que o jogo do incorporador é simplesmente juntar vários pauzinhos. Ele vai juntar o dono da área, vai juntar o engenheiro, vai juntar o arquiteto, ele vai juntar a imobiliária que vai vender e vai juntar o cliente final. Ele põe todo mundo no mesmo balaio ali, balança e fala, agora vocês fazem meu projeto acontecer. Fazendo um adendo a essa estrutura aí do balaio, né? A pessoa que é o incorporador que faz isso, né, é o que eu estou vendo agora nesse crescimento da empresa. Né? Então, comecei lá como CLT. O incorporador ele é um maestro, né? Ele vai juntar todo mundo ali. A gente deixa de trabalhar no computador, fazendo projeto mesmo, vendo se esse aqui é mais barato do que aquele, e começa a ser mais um gestor de pessoas. Né? E isso não é só no nicho de engenharia civil, é em qualquer nicho. Qualquer empresa, né? Qualquer empresa. O gestor, o CEO ali, ou até o gerente mesmo, né? Ele não... às vezes o que está abaixo pensa, não, mas esse cara não faz nada. Né? Fica só na sala dele, o que ele faz? Mas é justamente isso. É fazer essa maestria de delegar as situações, o que a gente precisa para cada pessoa. Vamos ver se você concorda comigo. Essa semana eu falei sobre isso. Muitas vezes as pessoas querem crescer, elas querem chegar no próximo nível, mas não entendem o que deve ser feito para poder acessar esse próximo nível. Sim. E a pessoa hoje que ela tem ali 5, 10 colaboradores, por que às vezes ela não cresce? Ela, por mais que ela queira, porque ela acha que vai ter muito trabalho, mas ela não acessou um ponto de vista que é o seguinte, você sempre vai estar gerindo as mesmas 6 a 10 pessoas ali, 12 pessoas no máximo. A questão é que quantas pessoas as 10 que você está gerindo está gerindo. Então a gente tem que começar a criar uma pirâmide onde a gente vai gerindo 10, depois as 10 estão gerindo mais 10, depois tem mais 10, a gente vai aumentando a base. Ou seja, a gente sempre vai continuar gerindo praticamente o mesmo tanto de pessoa. É muito difícil hoje um cara conseguir... Depende do setor, lógico, mas estou falando numa empresa, numa questão mais
administrativa, o cara conseguir gerir mais de 10, 15 pessoas. Não, a gente todo mundo consegue tem 24, no chão de fábrica, né? Todo mundo tem 24 horas. Um gestor ali vai gerir, às vezes, 60 funcionários no chão de fábrica, que ainda assim tem os subresponsáveis ali. Mas agora, num mundo administrativo, num mundo mais corporativo ali, cara, você vai gerir de 10 a 12 pessoas ali no máximo. Claro. E essas pessoas vão estar gerindo mais, e é onde o negócio começa a acontecer. Isso. E um ponto para acessar esse degrau aí que eu vejo é a capacidade do gestor entender que você passando informação para os seus colaboradores, isso não significa que você está perdendo a mão do negócio ali. Né? Pelo contrário, então, quem assim, faz de tudo não faz nada. Não faz nada. É o pato, né? Não voa, não corre, não faz nada bem, né? Então, assim, você tem que saber delegar isso e que essa pessoa talvez vai fazer melhor que você, mas você está na cabeça da pirâmide, né? Está no topo da pirâmide fazendo o que precisa para que essas pessoas estejam corretas. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu não conheço todos os setores da minha empresa. Tipo assim, as funções de todos os setores da minha empresa. Eu entendo a importância, eu entendo tudo, mas se colocar eu para fazer várias coisas ali dentro, eu não dou conta de fazer. Isso. E eu tenho orgulho de falar isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem um consultor de viabilidade técnica e financeira de projeto, a gente tem um cara hoje especialista de forma de concreto que está dando consultoria, eu tenho especialista da Caixa Econômica Federal que me orienta na parte de projeto, de análise Cara, eu não quero saber essas paradas tudo. Eu quero que ele seja o especialista. Nem tem tempo para isso tudo, né? E a gente começa a fazer menos do que a empresa poderia fazer por causa de falta de tempo mesmo, né? A gente não vende... É o que, né, todo mundo fala, né? Que a gente não vende a matéria-prima em si, a gente está vendendo tempo, né? Todo mundo tem a mesma... E é interessante isso, né? Porque todo mundo, como num banco imobiliário e num jogo, né? Todo mundo começa com essas mesmas cartas, né? As 24 horas por dia. Cada um faz uma gestão diferente e consegue fazer mais. Pega essa aí para você gravar isso aí. Ó. Tempo é o único ativo disponível em mesma quantidade para todos os seres humanos da Terra. Então, se você não está fazendo mais, se você não está tendo bons resultados, é porque você está gerindo mal o seu tempo, porque tem outras pessoas que estão gerindo melhor e todo mundo tem o mesmo tempo de hora. Todo mundo. É igual para todo mundo. Vamos entrar um pouquinho na carteira. Carteira, que então. Acho que é o plus aí do negócio. A cereja do bolo, você ainda vai colocar uma cereja em cima da cereja agora. É uma cereja com ouro, né? É isso aí. Qual que é, além do tempo aí, tem uma outra coisa também que não para, né? Que é o juro. Né? Sim. Os juros, ele não dorme, não tem feriado, não tem pandemia, enfim, não tem nada. Os juros, ele está aí a todo momento, né? Assim como as 24 horas, o juro também trabalha desse jeito, né? Então, fizemos o loteamento, aprovação, obra e tal, lançamento, começou a vender. Qual que é o melhor negócio disso? É você colocar essa sua energia toda que você fez no empreendimento dentro de uma carteira. Né? E o que é esse nome carteira? Né? Carteira nada mais é do que você, como empreendedor, se transformar em um banco. Né? Então, você mesmo está fazendo financiamento para o seu cliente, né? Transformando esses lotes em um banco ali que você está financiando esse lote para essa pessoa que você vendeu. De forma palpável, para você entender, é o seguinte, a gente vai pegar um lote ali que tem um valor de R$100 mil, vamos dividir ele em 100 parcelas de R$1.000, que o cara vai pagar mensalmente ali, todos os meses ele vai pagar seus R$1.000. Isso. É R$1.000, né? 100 mil, R$1.000. Isso mesmo. E nessa parcela, depois de um tempo, vai ter a correção. Né? Que, na verdade, assim, né? A gente já tem o valor ali, à vista esse lote é 80 mil e ele parcelado é 100 mil. E todo ano ele tem correção anual de juros, então ele vai corrigindo ao longo do tempo. Sim. E a carteira significa você ter literalmente uma carteira de clientes. Então é onde você vai ter vários clientes ali que estão te pagando recorrente todos os meses. Então essa recorrência de vários clientes pagando por mês a gente chama de carteira. Isso. E hoje, quem começa a entender desse jogo financeiro, desse jogo imobiliário, atrelado ao jogo financeiro, cara, a régua ela sobe muito. Demais. Porque a gente tem muita coisa pra fazer com a carteira. Você pode usar a sua carteira para você comprar outros loteamentos para poder usar ela como um banco financiador do seu próximo empreendimento. Isso. Você pode fazer uma antecipação completa dessa carteira numa financeira que você vai receber esse valor à vista para você poder trabalhar. É a venda da carteira. Tem muita coisa que a gente consegue trabalhar com a carteira. Então, acho que ela é uma vantagem muito grande de quem consegue acessar esse nível, porque, igual você falou, para chegar no nível da carteira, não é qualquer loteamento, não é qualquer área que vai conseguir ter uma boa carteira. Por quê?
Na verdade, toda área dá para fazer carteira. A Sim. questão é que você, aí nesse caso, você vai ter que, às vezes, aportar um pouco. Você vai ter que fazer obra na frente, você vai ter que, às vezes, desembolsar a área ali muitas Talvez das vezes. é o capital de outro empreendimento que agora você vai aportar nesse para sua carteira ficar ali só para os seus recebimentos mesmo, né? Se você esses tipos de negócio que você disse é importante, é legal, são estratégias de venda também, né? Vender a carteira, antecipar, mas o bom do negócio é manter que ela, você mantenha. Porque o que a gente tem que pensar? O que o empreendedor, o terreneiro, ele tem que pensar? Tá, eu vou antecipar essa carteira ou eu vou vender esse lote à vista para eu pegar o dinheiro. Qual que é outro empreendimento, outra ação que vai te dar de forma segura 12% mais IPCA, 12% mais IGPM ao ano? É muito não difícil. tem, ele vai ter que fazer outro loteamento. E outro loteamento ele vai fazer outra carteira e aí o jogo continua mesmo. Tem um que é legal, que depois nós vamos trocar uma ideia desse aí. Não precisa ser hoje não, mas pode ser nos bastidores aqui, ó. Que é a multipropriedade, né, cara? Sim. Multipropriedade é outro jogo também aí, que você vai fazer carteira do mesmo jeito. Que vai fazer carteira, sim. Que vai fazer carteira do mesmo jeito. Aí a multipropriedade, às vezes, aí precisa de... na cabeça do brasileiro, né? Aí a gente vai precisar achar, às vezes não é qualquer lugar, né? Aí já é um negócio assim muito específico. Mas o X da questão é que a área é muito barata. Mesmo que seja um lugar caro, um lugar paradisíaco, a área se torna mais barata da multipropriedade. Então a gente não precisa preocupar com a área. A área a gente pode pegar uma área mais cara que ela, mesmo assim, ela tende a valorizar ali dentro da multipropriedade. Então, é o que eu brinco, né? O empreendedor, quando ele acessa o degrau de se transformar em um banco, né? Quando eu falo isso, não é que ele vai abrir um CNPJ de banco e tal, mas assim, a gente depende da trabalha como se fosse um banco. Mas trabalha como um banco, né? Isso é muito importante, é o que é mais interessante dentro, né, disso. E aí, assim, eu trago o empreendedor, mas eu trago o terreneiro também para esse degrau aí. Porque, às vezes, assim, a sua família, alguém que você conheça, tem um terreno que está do lado da cidade. E, às vezes, ele não tem capital, é um terreno caro que não consegue ser vendido. Vamos procurar alguém para fazer um loteamento. Vamos procurar a NPS aí para lotear lá e rentabilizar essa área. Então, você tem uma área, às vezes, limítrofe à cidade, do lado já da cidade, que para você vender e ser uma venda boa, você vai vender ela por 10 milhões e você não acha isso, você rentabilizando isso dentro de um loteamento, às vezes esses 10 milhões vai virar 18, 20 e ainda com uma correção de 1% ao mês. Né? Então, às vezes assim, o avô tá com a área parada, o tio tá com a área parada. Tem muita pessoa que tem preconceito de ser o terreneiro. Às vezes, igual ele comentou, às vezes você tem área, você conhece alguém que tem área, e essa pessoa muitas vezes ela tem medo de fazer essa parceria. Sim. Mas pelo contrário, o cara, quando ele entende que ele está entrando no jogo, que ele vai acessar, você praticamente dobra o valor da área. E é um negócio muito seguro. Eu acho importante a gente falar sobre a segurança do negócio também. Porque, assim, a gente indo para outro negócio, para o varejo, você compra algo, vai vender. Aquele negócio ali pode ficar velho, pode não ter uma procura. Agora, o terreno, não. O lote, não. Não tem jeito da pessoa colocar o lote nas costas e ir embora. Não tem jeito de sumir com aquele empreendimento ali. Aquilo ali não fica velho. Outra coisa, né? Por mais que a gente expanda verticalmente as cidades, por mais que expanda horizontalmente as cidades, cara, ela vai precisar expandir. Claro. Eu falei o contrário, né? Por mais que a gente expanda ela vertical, ela vai expandir horizontal. Sim. Então, enfim, uma hora ou outra, aquela área, alguém vai precisar construir alguma coisa ali. Claro. Então, não tem como. Você falou, é um produto que ele não tem nem. Atemporal. Ele é atemporal. Isso aqui. E se a gente for olhar aí na nossa. Pegar um gráfico aí de investimentos e tudo, né? Quando você olha assim, em 10 anos, em 20 anos, em 100 anos, o imóvel no Brasil, até em outras partes do mundo também, né? Ele nunca... dificilmente você vai achar um lugar que vai cair de preço. Ele pode estabilizar. Então, às vezes, um lote que é 80, vai 100, 120, para ali por um tempo. Às vezes, de 120 volta para 110, 108, e depois, bum... 150, 160. Explode. Né? Então, é um negócio que não tem perca, né? Você não perde muito. Até no próprio mercado imobiliário, né? Se fala muito de você comprar o imóvel para alugar. Ele está gerando só 0,5 ao mês ali. Mas ele tem a valorização anual. Ele valoriza cada ano. Aqui em Patrocínio, eu já fiz um histórico. Os imóveis aqui na cidade, eles tendem a dobrar de valor em
5 anos, cara. O histórico dos últimos 30 anos de patrocínio. A cada 5 anos, os imóveis dobram de valor. Então, assim, vou comprar um imóvel financiado em 30 anos. Vou pagar 3 vezes. Beleza, mas em 30 anos ele multiplicou mais de 6 vezes o valor dele. Então, mesmo assim, tá saindo mais barato. Com certeza. É isso aí. Tá certinho. Vamos falar um pouquinho agora do mercado imobiliário como um todo em Patrocínio. O que você enxerga aqui em Patrocínio? O que são as travas comparado com a região? Você que já trabalhou em N cidades aí, mais no estado de Minas ou você chegou a trabalhar fora também? Eu já tive alguns projetos em São Paulo também, mas no interior, próximo aqui de Minas mesmo, assim, nada além disso não. No norte também eu já fiz algumas coisas de infraestrutura, mais voltado para essa parte de turismo, assim, mas também muito pouco. Mas é a nossa região aqui mesmo. Um raio aí de 300 quilômetros. O que você fala hoje de Patrocínio comparado a essas outras regiões aí? No sentido de facilidade, dificuldade, mercado? O que eu encontro assim, de patrocínio, né, o que eu vejo de patrocínio a gente tem o problema das aprovações, que eu vejo como a parte mais difícil do empreendimento. Mas isso não é só aqui. Né? Na região toda, no Brasil todo, acho que talvez no mundo todo, as aprovações elas demoram mais. Então, qual que é a parte mais demorada? Né? A parte da aprovação, do registro, enfim, disso tudo. E não é um problema, às vezes, assim, não é que alguém está travando. Claro, tem situações específicas que sim, né? Mas tem o próprio trâmite, né? A burocracia do negócio, ela depende de um hiato temporal grande. Né? Então, é o que a gente falou. Regularização, enfim, um monte de coisa, né, que tem hoje que ser um loteamento, em média, quanto tempo você consegue fazer ele? Nessa média das cidades aí, um tempo, fala assim, cara, esse aqui eu fiz num tempo muito bom. O que seria um tempo bom? A parte da aprovação, um tempo normal, é 1 ano. 1 ano. 1 ano. Para sair a incorporação. Para a incorporação estar pronta. Não, assim, para a área estar regularizada, aprovada, registrada, pronta para vender. Sem infraestrutura no pronta. No caso, incorporada. Incorporada. É 1 ano. Quem fala menos de 1 ano tá vendendo sonho. É impalpável isso daí. Né? Porque passa por muitas pessoas, passa por muitas mesas e cada mesa dessa vai ter uma ideia diferente. São cabeças diferentes, né? A gente acaba que retorna muito também, corrige muita coisa, né? Muita coisa. Isso não só empreendimento, casa também, prédio, né? Incorporação em geral é dessa forma, né? Então, depois disso, né, depois dessa, voltando assim para o que a gente encontra aqui em Patrocínio, essa morosidade, né, na aprovação, que está em todo lugar, né, mas aí aqui na cidade a gente tem um benefício, que depois dessa aprovação estando pronta, tem a capacidade de absorção do mercado. Do mercado da cidade. E essa questão da gente, igual a gente tem muita amizade, a gente conhece bastante coisa, a gente sabe que tem hoje mais de, sei lá, uns 12 loteamentos parados. Você acha que foi questões políticas que travaram mais para as pessoas não quererem ter dado a entrada? Ou por que você fala que hoje em Patrocínio, por mais que tem tanto loteamento para ser liberado, por que tem essa dificuldade? A gente está liberando o quê? Menos de um loteamento por ano? É muito pouco para a cidade de Patrocínio. Sim. Portanto, que a gente vende ele na planta. Então, mas eu acho que, claro, tem as questões políticas de aprovação, até a questão, às vezes, da própria empresa que está fazendo, às vezes dá uma segurada ali no projeto, né, para lançar daqui um tempo. Mas, assim, eu vejo que isso não é ruim para o mercado, não. Eu também não acho ruim, não. Porque se desses 12... oferta e demanda. Se todo mundo tivesse lançado esses 12, 15, 10 loteamentos, aí a cidade parava, né, em relação a esse tipo de mercado. É oferta e demanda, ia desvalorizar o mercado inteiro. Desvalorizar. Então, essa trava que tem aí do pró, eu não jogo só para política, não. Eu jogo mais para o mercado em si mesmo. Né? Eu vejo mais nessa sequência. A gente fala que é um mercado que tem N possibilidades, mas não é para qualquer um. Então, a gente está falando do Pedro, tem 12 anos de experiência. Então, assim, essa questão de timing, essa questão de organização, de projeto. Então, tipo assim, loteamento, ele realmente é um negócio de grandes tubarões mesmo, igual você está se tornando já um também. Mas o negócio, ele são muitos detalhes que a gente tem que analisar e que podem impactar de forma significativamente num projeto. Demais, né? Então, quando a gente começa a falar de empreendimento, a gente sai da casa das centenas e vai para os milhões. Né? Então, uma casa é 100, 200, 300 mil reais, 1 milhão. Loteamento, um VGV de um empreendimento de 200 lotes, às vezes é 20, 30, 40. Né? Você está falando aí de VGV, às vezes, de um loteamento de 800 lotes de 150, 200 milhões de reais.
né? E então, aí volta aquilo, né? Depende da mesa que você está sentado, né? Às vezes 10, 20 pode significar 10 mil, 200 mil, 20 milhões, né? Depende de onde você está sentado. E na mesa de loteamento, 20 significa 20 milhões, 10 significa 10 milhões. Isso é importante de estar ciente disso, né? E outra, né? Para quem não está sentando nessas mesas ainda, criar uma forma rápida de começar a sentar. Isso, porque que é o mais importante. A gente tem que puxar a régua sempre para cima e a ambiência a gente sabe que ela é muito importante. Muito importante, demais. Enfim, por que você acredita hoje que o mercado de patrocínio, a gente libera um loteamento para vender e ele vende tão rápido? Você acha que é realmente por essa questão de não ter muito produto? Lógico, a cidade também ela tem um crescimento aí acima da média de cidades pequenas, apesar que eu até falei num outro programa aqui que eu tenho uma crítica em relação ao patrocínio comparado com o Uberlândia, cara. Uhum. Eu acho que o Uberlândia está evoluindo a uma velocidade estratosférica em comparação com o patrocínio. Tem hora que eu fico pensando onde que aquilo lá vai parar. Porque o Uberlândia é 10 vezes maior que o patrocínio. Sim. Mas o movimento de lá é 200 vezes maior que o patrocínio. Mas em relação ao restante da região, o patrocínio sim, se desenvolve rápido, vende bem. Sim. Tudo que tem disponível no mercado imobiliário vende muito bem aqui também. Sim, eu vejo isso na concentração das riquezas, né? E isso está relacionado, o pessoal fala, cidade de Coronel e tal, enfim, né? A nossa história é essa mesmo. Né? Sim. Então, assim, a gente depende da história para se viver também. Né? História faz parte, é uma tatuagem que faz parte de qualquer pessoa, né? Enfim, né? Então, a cidade é desse jeito. Né? A gente tem uma concentração de riquezas ali. Né? Então, quando a gente pega em Araxá, vamos supor, lá a renda per capita é um pouco maior, bem maior, um pouco não, assim, é relativamente maior do que Patrocínio. Então, lá, o peão que às vezes aqui ganha R$2.000, R$2.500, lá o cara vai ganhar R$4.000 num salário médio. Então, tem uma movimentação maior do dinheiro na praça. Né? Eu vejo isso aqui, mas hoje aqui já começa a mudar por causa de mineradora, do próprio comércio local e tudo. Né? A gente começa a ver essa descentralização. E eu jogo muito para esse lado aí, né? Por causa da nossa capacidade histórica aí, né? Do jeito que é a economia do município, eu vejo que assim, tem uma concentração e às vezes o dinheiro não roda tanto como deveria ser em algumas outras cidades. Sim. Uberlândia, Araxá, São Gotardo, nessas situações assim, nessas cidades eu vejo algo mais interessante acontecendo. Né? Entendi. Mas assim, patrocínio um mercado muito bom, né? Não deixa de ser um mercado muito bom. O que faz, vende. Hoje em dia, nesse setor atual, não está vendendo tanto quanto há 5 anos atrás, 6 anos atrás, mas ainda é uma característica muito boa do município, com certeza. Top. E para a gente fazer um encerramento aqui, o que você tem para trazer de mensagem para o pessoal aí? A pessoa, às vezes, que está no início da jornada, alguém já está no meio do caminho, quem tem vontade de novos negócios, de acessar esse mundo, porque é um mundo disponível para investidor, é um mundo disponível para o cara que, às vezes, que já tem uma experiência de liderar pessoas, gestão de pessoas, que a gente brincou, o incorporador ele tem que ser só um maestro. Isso. Então, o que você traz para quem quer viver esse mundo, quer investir um pouquinho nisso aqui? Olhando para o lado aí de quem está começando, né, é não ter medo de não ganhar dinheiro no começo. Então, no começo, você não vai ganhar dinheiro. Você vai aprender. Fazer para aprender. Fazer para aprender. Fazer de graça mesmo. Você vai fazer para não ganhar nada, mas você vai aprender. Ter o conhecimento, a carga. E para você aprender sem ganhar nada, tem que ser da melhor maneira possível. Você tem que estar com isso na sua cabeça. Né? Depois disso, você vai começar a ter resultados. E esse processo ele é demorado. Hoje está todo mundo acelerado, acha que as coisas têm que acontecer em um mês, 6 meses. Não acontece. Comigo aconteceu em 8 anos, em 10 anos, para eu começar a enxergar a vida diferente. Né? Então, mas talvez, igual a gente comentou, em outras áreas, talvez você não estaria onde você está hoje. Sim, se você não tivesse entrado para esse mundo também. Claro, eu tive que ter essa caminhada aí de 8, 10 anos para eu conseguir acessar um degrau diferente. E quem quer ir um pouco mais rápido, então? Vamos colocar aí 2 anos, 3 anos aí para o cara começar a colher esses frutos. Para quem quer ir um pouco mais rápido, às vezes achar alguém que já tem algum conhecimento ou algum capital. Né? Se você colar em alguém, a ambiência aí, né? Em alguém que tenha já alguma coisa, qualquer tipo de nicho que saiba mais que você, cola nessa pessoa, ajuda ele que vai dar certo. Né? E que essa pessoa, esse líder, tem que estar nessa mesma constância que você também. É isso, né? Aí. Então é isso. Acho que tá bom por hoje. Foi maravilhoso aqui. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente. A gente tem uma amizade aqui por fora. Mas
Fala pro pessoal aí como que eles te acham nas redes sociais, se alguém quiser, às vezes, fazer uma parceria, trocar uma ideia, se alguém ficou interessado que gostou, falou assim, esse cara realmente passou a lábia mesmo aqui, ele sabe fazer. Como que as pessoas te acham aí? Eu tenho o Instagram, né? nps.loteamentos. A gente vai estar lá no Instagram mostrando as obras, né? Agora nessa parte de infraestrutura rural aí, que está bem interessante também, né? Eu vejo que hoje o melhor acesso que eu tenho, que eu gosto de estar conversando com o pessoal ali, mostrando o que a gente vem fazendo, é pelo Instagram. E lá vai ter o meu contato, vai ter as obras que a gente faz, o que a gente está produzindo, onde a gente está, né? Então seria essa minha via de acesso. Top. Aí. Então é isso aí, nps.loteamentos. E para quem não me segue ainda, João Marcos com .ac. Então é isso aí, um prazer ter você aqui, obrigado e é isso aí. Tamo junto. Prazer inenarrável sempre.